Fala pessoal, beleza? Estamos aí de volta com a aula 11 do curso de desenvolvimento web com Ruby on Rails. Nesta aula a gente vai dar uma melhorada, né, nas funcionalidades do nosso aplicativo. Até esse momento a gente ainda não pode mudar os detalhes de uma receita. Se a gente quiser fazer isso, a gente precisa abrir o console e editar manualmente. Porém, não é assim que uma aplicação web tem que funcionar. Então, a gente vai criar um formulário, uma interface de interação, onde o usuário pode fazer as alterações necessárias. Então, nessa aula, a gente vai ver o seguinte: a gente vai adicionar uma rota para a edição das receitas, vai gerar um link para editar a receita na página show, criar uma action edit no recipes controller e uma view template edit HTML RB. Vamos lá? Vamos dar uma olhada agora como é que funciona o formulário no Rails. A gente tem aí a nossa aplicação, né? Nosso computador. E a gente vai fazer um request, uma requisição. E ele vai pegar o que? Ele vai pegar a URL recipes/1/edit, vai bater lá no arquivo de rotas. E no arquivo de rotas a gente tem um padrão que casa com esse aí, que é o recipes id edit. E ele diz pra gente fazer o que? A gente diz pra gente ir no controller recipes na action edit. E aí ele vai até o controller, vai abrir a action, vai verificar o que a action está mandando fazer. Ele vai pegar a informação no modelo, né? Vai no banco de dados, retorna essa informação para o banco de dados, joga novamente no controller, que vai ser renderizado no nosso formulário. Vai fazer as alterações que tem que ser feitas, vai preencher, vai enviar de volta e essas informações vão ser gravadas no banco de dados. É assim que funciona o formulário de edição. Bom, vamos começar aqui abrindo então o nosso console para a gente dar uma olhada para ver como é que estão as rotas. Vou abrir aqui o terminal. Tá aqui. Vou dar o comando rake routes. Como a gente está trabalhando com resource, né? Se vocês lembram lá no nosso arquivo de rotas, a gente tem um resource recipes, ele já cria para a gente todas as rotas. E a rota que a gente está querendo utilizar nesse momento é essa aqui, ó, edit, né? A rota edit. Com a URL já está pronta, o que a gente precisa fazer é criar o link, né, de editar na página show. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte comando. Vamos abrir aqui o nosso editor. A gente vai vir em App, Views, Show. E vamos criar um outro link aqui. Vou copiar esse aqui embaixo. Vou salvar. E vou fazer assim, link to, né, o link, para fazer o link. Um nome que eu vou dar, chamar de editar receita. E vamos passar o caminho. Qual é o caminho? A gente vem aqui na rota, edit recipe. Então aqui vai ficar edit recipe path. Só que ele está esperando um ID, né? Está esperando uma informação de ID. Então a gente tem que passar para ele aqui um parâmetro. Qual é o parâmetro no caso? O arroba recipe. E esse arroba recipe está vindo da onde? Ele vai vir do nosso controller, que a gente já vai ver daqui a pouco. Eu vou salvar isso aqui. Vou voltar aqui no browser. Vou dar um refresh. Vou entrar aqui no Strogonoff de carne. E aqui está o nosso link. E eu vou clicar nele. E o que vai acontecer? Vai dar um erro. Por quê? Porque não existe a Action Edit no Recipes Controller. Sem problemas. A gente vai voltar agora aqui no nosso editor. Vamos no nosso controller, Recipes Controller, e vamos criar a nossa Action Edit. Tá aqui. Legal. E o que a gente vai passar aqui? A gente vai passar exatamente a variável distância que a gente colocou aqui como parâmetro, que é o arroba recipe. Então, a gente vai criar uma variável chamada arroba recipe. Por quê? Porque eu preciso retornar a receita que a gente quer editar. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lá no modelo recipe, vai mandar procurar
por o quê? Pelo ID. Então, a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o params novamente. Exatamente como a gente fez lá no show, a gente também vai utilizar o params aqui. Então, params. Opa. Pelo ID. Legal. Salvei. Vamos voltar agora no browser. Vou dar um refresh. Ele vai dar outro erro, dizendo que não tem nenhum template chamado edit. Vamos criar o template agora. Vamos voltar aqui no nosso editor. Vamos nas views, recipes, e vamos criar um novo arquivo. Vamos salvá-lo. E vamos chamá-lo de edit.html.rb. Salvei. Beleza. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Nós vamos utilizar um helper do Rails para criar um formulário. Que helper é esse? O Rails já proveu para a gente o helper form_for, que ajuda a gente na hora de criar o formulário. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Template tag, form_for, passando o @recipe, que vem daqui, esse aqui. A gente passa para cá para ele saber exatamente o que você está querendo colocar no formulário. Do f. Esse f é uma variável que a gente escolhe aqui. Beleza. Agora vamos fazer assim. P. E aqui dentro a gente vai colocar os templates tags do formulário. f.label, passando uma label para ele. Nome, por exemplo. Vou dar um BR aqui para pular uma linha. F. Ponto. Aqui nós vamos utilizar o que? A gente vai utilizar. Aqui nós vamos utilizar os campos do modelo. Só que cada campo é de um tipo, de um atributo. Então, para fazer isso, a gente poderia dar uma olhada aqui na API do Rails para verificar como é que os campos têm esses atributos. Vamos abrir aqui a API do Rails. Vou mostrar para vocês alguns tipos de atributo dos campos. Por exemplo, no nosso campo aqui, a gente vai utilizar um atributo chamado TextField. Vai passar o nome do campo do modelo, name, beleza? E a gente pode dar uma olhada nesse TextField aqui, lá na API do Rails. Aqui, TextField. O TextField, ele vai retornar um texto lá no HTML. Uma caixinha de texto para a gente poder imputar as nossas informações. O outro campo agora, que a gente vai querer criar, vai ser o de ingredientes. Então, a label permanece. A gente coloca aqui ingredientes. E o campo aqui é o stuff. Legal. Só que no campo aqui não vai ser um text field, vai ser um text area. Qual a diferença? Ele coloca um espaço bem maior para a gente escrever, porque ingredientes tem mais coisas, né? E por isso que fica como text area. No text area, a gente pode dar uma olhada aqui, ele passa algumas options, né? Aqui, ó, text area. Passa algumas options, como a quantidade de colunas e linhas que você quer que ele monte a sua caixa de texto. Vamos colocar aqui a opção de calls com 20 e rows com 5, por exemplo. Acho que 5 fica legal. Agora vamos criar o próximo aqui, que é o calorias. Então aqui o label vai ser calorias
E aqui vai ser mais um campinho diferente. Não vai ser text area, vai ser number field. Passando o campo calories. Isso aqui a gente tira. O campo number fields, como o nome já diz, ele é para campos para inputs numéricos. Vamos criar o próximo aqui. O próximo vai ser modo de preparo. Repare que aqui a gente está utilizando o separador aqui, o underscore, né? Não está deixando espaço em branco. Por quê? Porque se deixar espaço em branco vai dar um erro lá no seu template. E não se preocupe, porque na hora de renderizar, o Rails já tira esse underscore e coloca um espaço em branco. Então aqui a gente vai colocar o campo, prepare mode. E nós vamos utilizar o mesmo text area. Já está aqui, legal. Pode deixar do mesmo jeito, 20 com 5, sem problema nenhum. Bacana. O último campo. O último campo que a gente vai utilizar é o último campo que nós temos lá na tabela. O último campo aqui nós vamos colocar custo. É o custo de fazer o prato. Cost. E ele também é um campo number field. Opa, deixa eu só consertar aqui, ó. Ainda bem que eu vi. Number field. Beleza. Salvamos. Agora a gente faz o quê? O botão de submit. f.submit. Legal. E fechar o nosso bloco com o end. Salvamos o nosso formulário. Legal. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar agora lá no browser. Tá aqui. Vamos abrir aqui. Vamos dar um refresh. E tá aqui, ó. Nosso formulário, bonitinho, já é preenchido. O que a gente fez, no caso, foi buscar a receita no banco de dados pelo seu ID, né, que foi resgatado pela variável params e mostrado no formulário de adição. O que a gente vai fazer agora é a parte de atualizar no banco de dados, né, assim que a informação sofrer alteração. Ou seja, nós criamos o formulário, criamos uma action edit, e o que ela está fazendo? Ela está indo no banco de dados, procurando pelo ID que a gente está querendo daquela receita e retornando aqui as informações já pré-populadas. Só que se a gente clicar no botão update, vai ocorrer o quê? Um erro. Aqui, ó, está dizendo que não existe uma action update. Então, quando a parte da edição, ela tem dois passos. Uma é a edição em si, pegar a receita que quer ser editada, pré-popular no formulário. O outro passo é criar um botão, criar uma action update para efetivamente fazer as alterações no banco de dados. Então nós vamos criar aqui um def update, né? E eu vou escrever aqui um fail só para mostrar uma coisa interessante. Vou salvar aqui, vou voltar no browser e vou dar um refresh. Reenviar. Legal, parou onde eu queria. Veja, aqui dá para mostrar exatamente o que eu queria para vocês. Parameters. Olha a hash que ele gera para a gente, né? Pode dar uma olhada que ele gera essa hash, né, que é o array aqui de chave e valor, né, com diversas informações da requisição que a gente mandou, que no caso é recipes 1. Só que no momento aqui, o que a gente está querendo agora? A gente está querendo mexer com o valor da chave recipe, que vai estar aqui, ó, recipe. Tá passando o quê? Tá passando toda essa hash aqui, ó. E se vocês perceberem, isso aqui, deixa isso aqui.
vocês perceberem, aqui ó, a chave RESP tem um valor dela que é um hash, e dentro dele tem todos os campos do nosso modelo. Ó. Name está recebendo estrogonofe, stuff está recebendo todos os ingredientes, tá vendo? O custo, o prepare mode, as calorias. Legal, né? Então, assim como na Action Show, o edit, nós utilizamos esse hash de parâmetros params, acessando a chave ID da receita para escolher a receita que a gente quer ver ou editar. E o que vai fazer agora é utilizar o params, mas acessando a chave, em vez de ID, vai estar acessando aqui o ID aqui, ó, aqui. Em vez de ID, a gente vai estar acessando a chave recipe, para que retorne as informações que foram editadas para o banco de dados. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui no update. Eu vou tirar esse fail aqui e a gente vai fazer o seguinte. @recipe vai ser igual recipe.find params pelo ID, porque ele precisa saber qual receita ele tem que editar. E depois eu vou passar @recipe.update, passando o que eu quero que sofra esse update, o que eu quero que sofra essa alteração. O params recipe. Ou seja, aqui eu estou buscando a informação do ID daquela receita que eu quero editar. Então aqui ó, é a receita 1, ele vai pegar o ID 1, ele sabe que o ID 1 contém todas essas informações. Legal. Depois que eu mexer lá no nosso formulário e fizer as alterações necessárias, na hora de eu dar o update, ele vai pegar essa informação e vai depois pegar esse recipe, que já sabe que é o 1, né? Porque nós pegamos ele aqui em cima, e vai dar o update no params recipe. Então ele vai dar um update aqui, ó, vai pegar o params recipe e vai dar o update aqui dentro. Ou de um campo só, por exemplo, você mudou o nome de estrogonofe de carne para estrogonofe de carne maravilhoso. O que ele vai fazer? Ele vai, né, mudar esse nome aqui e o resto ele vai manter igual. Ou então você mudou outras coisas aqui, ele vai mudar tudo que está aqui. Vai dar o update e vai salvar no banco de dados. Estamos aqui no browser, né? Vou enviar novamente a requisição. Opa, tem que salvar aqui. Vamos salvar aqui. Salvei. Envio de novo a nossa requisição. E ele dá um outro erro. E esse erro agora é diferente. Ele está dizendo o seguinte, ó. Active o Model Forbidden Attributes erro. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Até a versão 3 do Rails, ele mantinha o que é chamado de blacklist. Ou seja, você podia fazer qualquer coisa no banco de dados, tudo era permitido e você mantinha uma blacklist, né, daquilo que você não poderia alterar ou mexer. E aí o desenvolvedor que escrevia exatamente essa blacklist, né? A gente tinha que avisar ao Rails o que não era permitido fazer, tal, sim, atualizar certas informações. Só que no Rails 4 isso mudou por medida de segurança. Então agora tudo é proibido e tem que ser tudo que é proibido atualizado pelos métodos post ou pat. Então nesse caso nós desenvolvedores, temos que informar ao Rails quais os campos podem sofrer alteração em massa através de formulários. E para isso a gente vai ter que utilizar um método chamado permit, que ele passa uma lista de atributos permitidos. A gente chama essa lista de lista branca. E para fazer essa alteração, a gente utiliza o seguinte comando. A gente vai fazer assim, ó. Aqui no update, a gente vai fazer assim. Continua buscando o ID, mas aqui a gente vai dar uma variável chamada recipe params e vai estar passando para ela o seguinte: params ponto
require do modelo RESP permite o método, passando aqui todos os campos que você permite que seja feita alteração. O name, o stuff, o calories, o prepare mode, e o cost. Beleza, legal. Feito isso, o update não vai vir mais daqui, vai vir desse parâmetro aqui. Salvei. Legal. A gente poderia simplesmente parar aqui no permit, né, se quisesse, e botar um ponto assim de exclamação. E aí ele vai alterar todos os campos, né? Se não quiser passar nenhum, vai alterar tudo. Só que isso não é muito legal não, assim, não é uma boa prática. O ideal é explicitar todos os campos que podem ser alterados. No nosso caso aqui são todos, mas às vezes você quer alterar um ou dois, então é sempre bom deixar explícito, né? Salva, volta no browser, envia novamente, enviar. E ele vai dar um erro agora de missing template. Realmente a gente não tem ainda o template, né? Não tem template. Só que nesse caso a gente não vai criar template de update, né? Porque não faz sentido. O que a gente pode fazer é usar o método redirect. Esse método ele vai forçar o browser a enviar uma nova requisição para a nossa aplicação. E essa nova requisição ela vai para a receita que acabou de sofrer o update. Então a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode fazer assim. Depois aqui do params, a gente dá o redirect to para onde? Para o RESP. Para esse RESP aqui. Para exatamente aquela receita que acabou de ser alterada. Salva. Volta no browser. Dá um refresh. Envia novamente. E tá aí. Só que a gente ainda não editou. Vamos editar para ver como é que fica? Então tá, editar receita. Vou botar agora 150 calorias e vou dar um update. E ele alterou a nossa receita direitinho. Beleza, tudo funcionando. Vamos agora para o nosso terminal e colocar essas alterações no Git. Então, Git add ponto, Git status, legal, Git commit -m, criando form de edição. Show de bola, vamos enviar agora lá para o Heroku. Git push Heroku master. Beleza, fez o deploy. Vamos abrir. Heroku open. Clicar aqui. Vamos editar aqui. Vamos botar 115. Update. Tá aí. Tudo funcionando direitinho.